Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolatti aqui. Hoje, então, é a nossa terceira videoaula da semana gratuita de Páscoa. O que vocês estão achando das nossas videoaulas? Já colocaram em prática a primeira aula e a segunda? Gostaram dos recheios ensinados na nossa aula de ontem? Eu espero que sim, eles estão na geladeira, tá? Primeira coisa, a gente vai falar hoje sobre precificação. Vou mostrar para vocês alguns tipos de embalagem, das forminhas dos ovos também, tá? E vou falar também um pouquinho para vocês sobre divulgação, como vocês podem estar divulgando o trabalho de vocês, porque eu sei que muitas pessoas que estão participando dessa semana até sabem fazer as casquinhas, já trabalham com bolos, então vão ter facilidade para fazer os recheios, de repente tem um outro cardápio de recheios já também, mas se atrapalham muito na hora de colocar preço. Porque colocar preço em ovos, fazer o cálculo de gasto de ovos para fazer os ovos de Páscoa, é a mesma coisa que fazer o cálculo para vender bolo, bolo no pote, brigadeiro gourmet, todos os outros doces também. Eu faço da mesma maneira o cálculo para saber quanto eu devo cobrar por esse produto e ter a certeza de que eu vou estar lucrando o valor justo, tá? Que isso é muito importante, tá? Não quer dizer que no início você vai conseguir cobrar, né, o valor correto, porque quando a gente está começando, a gente está conquistando recém os nossos clientes. Eles precisam ainda experimentar o nosso trabalho, o nosso sabor. Então, às vezes, de cara, assim, logo no início, a gente não consegue ganhar muito, mas vale a pena. Quando eu comecei na confeitaria, vendendo fatias de bolo, eu não ganhava quase nada de lucro. Eu acho que eu ganhava uns 40% de lucro, era bem pouquinho mesmo, mas esse início foi fundamental para mim conseguir no futuro toda a cartela de clientes que eu tinha, que eu tenho até hoje, né? Então, é muito importante o trabalho do início. Você não pode, obviamente, trabalhar de graça, né? Trabalhar para empatar o valor, mas também, às vezes, no início não consegue já colocar o valor lá em cima. Então, se você está começando agora, se na tua cidade já tem bastante confeiteira, doceira que vende, né, produtos artesanais, eu te aconselho você trabalhar com produtos sim, de boa qualidade, que é fundamental, mas que você não coloque o preço tão lá em cima logo no início, que é para você ir ganhando seus primeiros clientes, onde uma boa quantia de pessoas já experimentar dos seus doces, dos seus bolos, dos seus ovos, provavelmente já vai começar a ter aquele boca a boca, uma pessoa vai falando para outra, uma pessoa vai falando para outra, e você vai estar fortemente divulgando os seus trabalhos nas redes sociais, que é 80% das vendas hoje é através da internet, do Facebook, dos grupos da tua cidade, do WhatsApp, uma boa página no Facebook, tudo isso é muito importante para estar divulgando o teu trabalho, tá? E lembrando que a imagem conta muito, então a gente tem que caprichar utilizando produtos de boa qualidade e também no visual dos nossos trabalhos, tá? Bom, eu vou começar aqui mostrando para vocês algumas forminhas. A que eu utilizei para fazer a casquinha também, ó, da casca do ovo de 500 gramas. Essas embalagens que eu utilizei no nosso primeiro vídeo são as embalagens da BWB, tá? Que eles vêm nesse pacotinho vermelho, tá? Essas embalagens aqui, essas formas, elas são um pouquinho mais caras que as outras, que não tem. Por exemplo, essa daqui, que é para fazer colherinhas de chocolate, ela não é da BWB, ela não tem aquela camada do meio de silicone. Então, você vai colocar o chocolate aqui, vai levar para o freezer e vai ter que desenformar normal. Dá mais bagunça e mais sujeira fazendo essas embalagens normais assim, que não tem. As da BWB, como eu falei para vocês, tem a camada, a primeira, né? E tem sempre o silicone no meio. E o melhor dessas formas é que sempre nas embalagens da BWB, nas forminhas, tem uma marcação indicando até onde a gente pode colocar chocolate. Que nem aqui tem uma marcação no meio, eu sei até onde eu posso colocar. E depois é só vir com as outras duas embalagens, lembrando que o silicone tem que ficar sempre no meio. E vou pressionar automaticamente, você colocando naquela marcação de chocolate, já vai preencher todinha a forminha de maneira uniforme, tá? Certinha, a quantidade certa de chocolate, não vai sobrar muito nas laterais, tá bom? Então aqui tem uma forminha redonda,
Tem as minhas forminhas do ano passado também, que todo ano a gente compra formas novas e a gente tem que guardar as forminhas, cuidar delas, que elas duram bastante tempo. Também da BWB de coração, com as partes de silicone por dentro. É um ovo que fica bem legal, que você pode trabalhar muito também, não só para Páscoa, mas também para o Dia dos Namorados, tá? Tem as lisas, os ovos tradicionais lisos também, que pedem muito. Tenho também aqui com o rostinho do coelhinho, que as crianças gostam muito de ovos assim. Nesse daqui você pode utilizar aquela técnica que eu mostrei para vocês de colorir o chocolate branco, aí dá para deixar azul ou rosa. E também tem as forminhas para fazer as trufas, os bombons, tá? Essa aqui também é da BWB. E também ela tem a repartiçãozinha aqui com silicone. E também por dentro tem a marcaçãozinha até onde a gente pode colocar chocolate, nas trufas também. É muito boa essas forminhas, tá? Ó. Bom, pessoal, a gente vai fazer na nossa aula de amanhã 3 ovos. Um ovo de colher de ninho, que eu vou mostrar todo passo a passo, recheando e decorando esse ovo de colher. O de alpino, porque a gente vai utilizar os recheios que a gente fez na aula anterior, tá? Então, vai ser 2 ovos de colher, o de ninho e o de alpino, montagem e decoração. E também um ovo infantil da boneca LOL, mas você pode replicar esse modelo em qualquer outro personagem que você quiser, pode ser para menino também, tá? Vai ser só uma ideia que eu vou estar dando para vocês. E também na aula de amanhã eu vou estar falando para vocês quanto que eu gastei para fazer cada ovo desse e quanto eu vou poder cobrar, que é o que eu vou ensinar vocês agora, como é que eu faço o cálculo e como é que eu sei que eu estou ganhando o valor correto nos meus produtos, tá? Então eu dei algumas dicas de embalagem para vocês, eu indico vocês comprar da BWB, vocês vão pagar pouca coisa a mais e vão trabalhar com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais organização, tá? Cuidem das forminhas de vocês, sempre guardem de um ano para o outro para estar reutilizando elas, tá? Elas duram muitos anos. O que mais que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Também não esquecer de comprar, se vocês forem trabalhar com os ovos de Páscoa tradicionais, que é o que eu vou fazer da LOL, os copinhos que vão embaixo. Vou abrir aqui, os copinhos que vão embaixo do ovo, tá? Que eles dão estabilidade pra gente colocar o ovo em cima e poder prender e fazer aquele laço bonito em cima, tá? Não esqueçam de comprar. É bem baratinho esse daqui, se não me engano eu paguei R$3. Vem 10 unidades, tá? É importante se você for trabalhar com os ovos tradicionais, tá? Não colocar o ovo direto na embalagem. Dá pra deixar em pezinho, pra arrumar na cesta, né? Fica mais legal. Fitinha de cetim também. Essas coisas todas eu vou utilizar amanhã na nossa videoaula da montagem. Não perca, que vai ser a aula mais importante. Ó, comprei o papel do ovo nessa cor, que vai ser da LOL. Comprei também adesivos, que vocês também podem encontrar. Paguei R$5,99. Vem um monte de adesivos de pegadinhas de coelho para colocar também no ovo, tá? Uma dessa daqui até dá para você fazer vários ovos de criança, para as crianças também. E não são coisas caras, né, pessoal? São coisas que vocês com certeza vão poder estar comprando. E também tem a possibilidade, para quem não sabe, você vai nesses lugares que fazem impressão de foto, que nem eu mesma faço os toppers dos meus bolos com papel fotográfico. Depois eu recorto, coloco os canudinhos e cravo no bolo, assim eu faço os meus toppers. E também tem as opções de fazer adesivos. Como eu não achei nada, né, para colocar no ovo, nenhuma embalagem própria da LOL, eu tive que improvisar. Então é muito importante a gente ter, né, essa criatividade de improvisar. Como eu quero um bolo da LOL e você também pode ter pedidos deste ovo, que é uma febre agora para as meninas, eu mandei imprimir em papel adesivo, tá? Então, o menorzinho eu paguei R$6 e o maior eu paguei R$8. Eu vou recortar e vou colar, porque ele é um papel adesivo, vou colar no meu ovo. Qualquer lugar que imprime fotos, faz revelação de fotos, fazem papel adesivo também. De repente você vai ter umas 2, 3 encomendas de um ovo mais personalizado, de algum personagem próprio que a criança queira. Você tem essa opção também de criar os próprios adesivos que você quiser e mandar imprimir. Essa imagem aqui da LOL eu procurei no Google, fui lá, botei bonecas LOL imagens
E apareceu várias opções. Eu escolhi essa daqui e mandei imprimir. Baixei para o meu telefone, passei por Bluetooth lá no lugar onde eu mando imprimir as minhas fotos e as meninas imprimiram em papel adesivo. Como eu estava falando para vocês então, mostrei a opção dos adesivos para vocês colar nos ovos. Pode mandar até colocar personalizado com o nome da criança, que nos estúdios de fotos eles também colocam o nome. Principalmente se você for fazer para os seus filhos mesmo para casa, né? Tem essas daqui também que eu vou colocar vou montar depois. Paguei R$1,99 para colocar só um ovo, né? Tem gente que dá só um ovo, né, de Páscoa para criança. Aqui cabe um ovo só também. É uma boa opção. Fica um charme a mais para você estar vendendo seu produto. Lembrem-se que as imagens e os detalhes contam muito para os clientes fidelizar com vocês. Seja com ovos de Páscoa, seja com qualquer outro doce. Aqui eu tenho as embalagens tradicionais de ovos de colher, que eu vou fazer aqui amanhã. A decoração do ovo de ninho. Olha que linda essa rosa. Aqui poderia ser diversos ovos. Poderia ser um ovo de ninho, mas todo rosa, com os brigadeiros rosas em cima. E dá pra fazer, eu tenho que usar a criatividade, tá? Nessa embalagem aqui eu paguei R$10. Ela é um pouco mais carinha, mas a gente tem que ter consciência de colocar esse valor na hora de somar os nossos custos, tá? Não deixe passar nada, tá? Tem assim, 2 ovinhos pequenininhos que você pode estar vendendo um valor bem mais acessível para dar para os namorados, né? Presentear um ao outro, para a avó presentear o neto, quer dar um ovinho menorzinho, aqueles que a gente faz recheadinho com M&M's. Então essa daqui é uma embalagenzinha que custou menos, ela custou R$4. Vai 2 ovinhos bem pequenininhos de 50 gramas em cada lado. E fica uma opção de preço mais acessível. Tenha 2 opções no mínimo de valor, gente. Os ovos mais acessíveis, aqueles que você vai cobrar R$15, de repente, uma caixinha assim. E tem as opções os mais sofisticados, que são os de ninho com Nutella, né, Ferrero Rocher, que você vai cobrar o valor justo por ele também. Mas tem as 2 opções que é para você vender bem. Daí você vai fazer uma pesquisa e ver o que mais vale aí para sua cidade. Se é vender os ovos mais em conta mesmo, ou se é vender os mais sofisticados. Qual vai ser o público aí na tua cidade? Porque não adianta querer fazer os ovos mais caros se você não vai ter um público para isso, né? E também não adianta querer investir só no mais em conta se o pessoal aí da tua cidade está procurando algo diferente, algo sofisticado, algo mais bonito, mais chique. Aqui eu tenho uma outra opção que é a das caixinhas também, né? De colocar os ovos de colher, que ela abre. Ó, paguei R$8 nessa daqui, também não é muito em conta. Mas aqui na minha cidade eu não encontrei ainda. Mas para ovos de colher, esses bem tradicional, que geralmente são 2 amores, ninho, né, todo de brigadeiro, tem umas embalagens que são bem tradicionais. Elas são toda branca, né, com a tampa transparente, que nem essa daqui. É como se fosse igual a essa, porém aqui a parte que tá os detalhes de coelhinho, rosa, é toda branca, né? Mas vem com uma colherinha igual. Geralmente essas embalagens elas custam em torno de R$4, porque elas são bem neutras, básicas, e eu acho perfeita para você utilizar em toda a sua produção de ovos de colher. Essa branca básica que você vai comprar em maior quantidade, ainda provavelmente vai poder ter um desconto. Essas embalagens vocês vão encontrar ou em sites pela internet, ou vão encontrar também nas lojas de confeitaria e na sua cidade. São bem fáceis de encontrar, tá? Mas logo que não deixe se aproximar muito da Páscoa para procurar essas embalagens, porque elas saem muito rápido, tá? Então não deixe para ir na loja de confeitaria, né, que tem essas coisas 15 dias antes da Páscoa, porque provavelmente você já não vai encontrar mais nada, tá? Então essa é uma dica que eu dou. Agora eu vou falar para vocês a minha maneira de colocar preço em tudo que eu vendo. Ovo de Páscoa, cupcake, bolos, tortas, mini tortas, brigadeiros gourmet, bolo no pote, absolutamente tudo que eu faço e que eu vendo hoje, eu tenho a mesma maneira de cobrar sempre. Qual é a minha maneira? Eu trabalho com a multiplicação por 3. Como é que funciona essa multiplicação por 3? Você vai calcular, eu vou dar o exemplo dos ovos. No caso do ovo de ninho com Nutella, eu vou somar tudo que eu gastei para fazer este ovo de ninho. A quantidade de chocolate, a quantidade de recheio, né?
que eu usei para rechear, a quantidade de brigadeiro que eu vou usar para colocar para decoração, a quantidade de Nutella, quanto custou a embalagem que eu vou colocar este ovo, tudo para fazer esse ovo, eu vou somar tudo. Digamos, eu vou dar um exemplo para vocês. Amanhã eu vou dar o valor exato, porque amanhã é a nossa aula da montagem dos ovos, aí eu vou dar o valor exato de quanto custou para fazer cada ovo e quanto eu vou cobrar por eles. Mas aqui eu vou dar um exemplo para vocês de precificação. Digamos que o meu ovo de ninho de 500 gramas casca tenha me custado para fazer ele R$20. Digamos que ele me custou R$20. Então eu vou anotar lá na minha tabela de custo. Custou R$20. Na multiplicação por 3 é muito simples, gente, e não tem erro para você não lucrar, tá? Você vai multiplicar por 3 esses R$20, que vai dar o resultado de R$60. Então eu sei que o valor correto a ser cobrado por este ovo é R$60. Esse vai ser o valor que eu vou cobrar no meu ovo de ninho, gastando R$20. Mas por que multiplicação por 3, Mahara? Por que não é só multiplicar por 2? Muita gente trabalha assim, multiplicando por 2 e acha que está tendo um lucro de 100% porque dobrou o valor do gasto. Mas não é assim que funciona, tá, gente? Eu vou explicar para vocês. Multiplicação por 3 é assim. R$20 é o valor do gasto, né, do material ali que eu gastei. R$20 vai ser a minha mão de obra, né, que eu vou cobrar. E os outros R$20 vai ficar por conta dos gastos invisíveis. Quais são esses gastos invisíveis? Os gastos invisíveis são aqueles gastos que a gente não consegue ter o valor exato deles, que é o gás, a luz, a água, o combustível que a gente gasta ou a passagem que a gente gasta para ir atrás dos nossos ingredientes, né? Quando a gente vai fazer as compras de tudo que a gente precisa para fazer os ovos, o gás mesmo a gente gasta para fazer os recheios, né? Tudo precisa ser colocado no papel, pessoal. A água, porque fazer ovos dá muita bagunça. Tudo que é ligado à confeitaria e doces dá muita sujeira, dá muita bagunça na cozinha. Então a gente gasta muita água e muito detergente. Tudo isso deve ser cobrado. Então, essa terceira multiplicação, os R$20, a última parte, ele entra para cobrir esses gastos invisíveis que a gente não consegue ter um valor exato dele. Não consigo saber quanto que eu gastei de água exatamente na minha fabricação de 20 ovos. Não consigo ter certeza de quanto de detergente eu usei, né, nas louças que eu sujei para fazer 20 ovos. Então, entra mais uma multiplicação só para cobrir estes gastos. Então, é assim que eu faço para tudo, tá, gente? O ideal também, se você quer ter o valor exato, que nem para fazer o ovo de 500 gramas ali a casca. Eu não usei toda a barra de chocolate, né? Então, vou precisar calcular para botar na minha tabelinha de preços. A minha barra de chocolate branca custou R$25, né? Então, vou ter que calcular quanto é que vai me custar 200 gramas desse chocolate, tá? Então, é assim, tudo vocês vão ter que dividir o preço. Quanto é que eu gastei de corante, quanto é que eu gastei... Tudo vai para o papel. Mas a multiplicação é bem assim, gente. É bem direta. Gastei R$20 para fazer um ovo, multiplico por 3, vai dar R$60 na multiplicação. Então eu sei que eu tenho que cobrar R$60. A mesma coisa para os outros doces. Gastei R$2,50 para fazer um bolo no pote. Me custou, fiz todas as contas de quanto eu gastei, fiz uma quantidade de 30 bolos no pote juntos e fiz a divisão e me custou R$2,50 cada bolo no pote para fazer. Eu sei, então, vou multiplicar por 3, que cada bolo no pote vai ter que me custar R$7,50. Então, eu vou cobrar R$7,50 dos meus clientes estes bolos no pote, a R$2,50 o custo. É assim que funciona, gente. No início, quando eu comecei, eu não conseguia trabalhar dessa forma, porque os meus clientes não pagavam tudo isso, né? Eu não conseguia gastar R$10 para fazer um bolo e já no início cobrar R$30. Eu sempre gosto de falar muito para os meus alunos, que são meus alunos dos meus cursos de bolos, que quando eu comecei vendendo, por exemplo, as mini tortas, eu gastava R$10 para fazer, e quando eu comecei lá atrás, eu cobrava R$20. Então eu ganhava só R$10, que na verdade nem era 10, né? Se eu fosse diminuir ainda os meus gastos invisíveis, esses 10 iam virar R$7, R$6 mais ou menos. Então, mas é início, a gente está ganhando os nossos clientes, a gente está conquistando as pessoas
conquistando o nosso nome, né, no nosso trabalho que a gente escolheu. Então, início é assim, no início talvez aí na tua cidade você não consiga trabalhar na multiplicação por 3 só no início. Depois que você já for conquistando os primeiros clientes, a sua tabela, sua cartelinha de clientes for aumentando, você vai subindo os preços até você conseguir trabalhar na multiplicação por 3. Porque trabalhando dessa forma é uma maneira exata e correta de ter um verdadeiro lucro. Assim você vai estar lucrando com toda certeza de olhos fechados. E é a maneira mais fácil de calcular, né? É a maneira mais fácil de você saber quanto deve cobrar em todos os seus produtos, em todos os doces que você fizer, em todas as datas comemorativas, tá, gente? Então eu quero que vocês anotem tudo que eu tô falando, é muito importante. Multiplicação por 3, não tem mistério nenhum, qualquer pessoa vai conseguir calcular e chegar no valor exato que deve ser cobrado o ovo de Páscoa, tá, gente? Lembrando que vale para tudo, eu tô falando do ovo aqui para vocês, porque estamos na semana gratuita dos ovos, mas isso vale para tudo. Essa minha mesma explicação de precificação eu dou nas mini tortas, nos bolos grandes, bolos no pote, brigadeiro gourmet, vale para tudo, 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 tá? Levem isso para a vida de vocês. Comprem uma agenda, baixem, né? Tem muita tabela de preços com custos baixos. Façam uma no computador, exatamente utilizando os ingredientes que vocês vão utilizar, como na Páscoa mesmo, a gente utiliza chocolate, embalagem, né? Utiliza corante para chocolate, essas coisas assim, recheio, leite condensado, creme de leite, cacau. Faça uma tabelinha com essas coisas que você vai utilizar para fazer os ovos. E anote todo o seu gasto na sua produção, depois faça a multiplicação por 3 que não vai ter erro. Lembrem-se, gastou R$20 para fazer um ovo, cobre R$60 nesse ovo. Gastou R$5 para fazer um ovo, cobre R$15 nesse ovo. Gastou R$10 para fazer um ovo, então cobre R$30 nesse ovo. É assim, gente, simples e fácil e muito correto, tá? Tem outras maneiras de precificação, mas essa é a mais fácil, é a que eu mais me identifiquei e foi aplicando ela na minha rotina de confeiteira, com tudo que eu faço de doce, que eu consegui até que enfim enxergar o meu lucro real, que eu estava ganhando todo mês. Foi aí que começou mesmo assim a valer a pena, que eu vi, nossa, eu posso ganhar muito trabalhando em casa fazendo doce, posso ter uma renda muito maior do que se eu estivesse trabalhando fora, de carteira assinada. Foi a partir dessa minha maneira de colocar preço nas minhas coisas que eu consegui dar saltos maiores trabalhando como confeiteira na minha casa. E eu tenho certeza que vai ser assim com vocês. Então não esqueçam essa maneira de colocar preço nos produtos de vocês. Um grande beijo para vocês e até a nossa aula de amanhã.